Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Independente da hora que você está vendo a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bacana ter vocês aqui conosco. Estamos aqui direto de Bento, Barbaridade. Bento Gonçalves. Ah, frio pra caramba. Tá frio aqui dentro, tá mais quentinho. Lá fora tá 12 graus, 12 graus. Hoje você tá vendo que a gente tá no quarto de hotel, a gente não tá no nosso estúdio em Mato Grosso do Sul. Não tô nem no meu canto, que não é aqui. A gente tá Meu aqui. lado não é aqui. A gente tá no hotel aqui, no quarto do hotel. Independente de onde a gente esteja, o compromisso continua. A gente vai dar um jeito aqui sempre para estar podendo levar, que é o PSN7, poder levar aí uma influência positiva, poder levar aí uma história de superação, uma história de sucesso, que com essa série Nunca Desista, né, Lida? E a gente começa falando de pessoas que dão inspiração pra gente, que começaram do zero e chegaram ao sucesso, marcaram história, pessoas que não pararam por nenhum desafio. PSN7 é o papo superado em 7 minutos e a gente tá com essa série muito bacana. Então nós vamos começar hoje com a história de Stephen Hawking. Vocês vão ver nas fotos aí, com certeza você conhece, que vai ficar na capa. Um dos físicos mais famosos da história aí, que foi inclusive estrela do filme. Do filme. Putz, eu acabei de esquecer o nome dele. Mas a gente vai falar a história depois dele, a gente vai falar, né? Mas é muito linda aquela história dele. Pode começar. Vamos lá. Gente, olha só, Stephen Hawking foi sempre considerado um gênio. Na escola sempre se diferenciava, amava física e astronomia e ganhou uma bolsa na Universidade de Oxford. Sua inteligência era admirável, mas ele precisou enfrentar um grande desafio que foi colocado na sua vida. Uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica. Gente, aos poucos tiraria toda a mobilidade do seu corpo. Essa doença afeta... como é que chama mesmo? Alguém colocou ali? Não, né? Essa é a teoria de tudo, se eu não me engano, né? Acho que é a teoria de tudo. Essa doença afeta diretamente os músculos, mas não afeta a capacidade de manter o cérebro ativo. E Hawking tirou o máximo proveito do cérebro dele. Diagnosticado aos 21 anos, Hawking foi informado pelos médicos de que poderia falecer em 3 anos. Olha só, quando ele tinha 21, tá? Apesar disso, viveu até os 76, lutando contra a doença por mais de 50 anos. Teve ao seu lado uma esposa e grande apoiadora, que foi a Jane Wilde. Ao longo do desenvolvimento da doença, Hawking precisou de um sintetizador de voz para se comunicar. Após ter sofrido uma pneumonia, tendo que realizar um procedimento médico no pescoço. Com o passar dos anos, seus músculos foram atrofiando. Por volta de 2009, não conseguia nem mais controlar sua cadeira de rodas. Quando não conseguiu mais comunicar pelo sintetizador de voz, um grupo de cientistas ajudou na criação de métodos computadorizados que, pelo movimento da bochecha ou dos olhos de Hawking, permitisse que ele continuasse se comunicando. Olha isso. Apesar de toda a gravidade de sua doença e das limitações físicas existentes, o físico criou teorias fundamentais da física moderna em temas como a gravidade quântica. Um dos seus livros mais famosos foi Uma Breve História do Tempo, com uma linguagem simples e com uma escrita com ótimo humor. Seu livro sobre a origem do universo fez enorme sucesso. O cientista faleceu sendo considerado um verdadeiro gênio que trouxe inúmeras contribuições para estudos da física. Assim, Hawking superou qualquer previsão da medicina com sua vontade de viver e de desvendar o mundo da física, manteve seu cérebro ativo, mesmo quando o corpo já estava paralisado. Como ele mesmo dizia, pessoas quietas possuem mentes barulhentas. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que pode fazer triunfar enquanto a vida há esperança. Então essa mensagem que o Stephen Hawking deixa pra gente, hein? Enquanto a vida há esperança. Não importa o momento que você está vivendo hoje, na verdade não é que não importa o momento. Independente dos desafios que a vida te impõe, há esperança, desde que você continue lutando e entenda que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e os desafios são para nos tornar pessoas melhores. Que vocês tenham uma semana abençoada, que os planos e os projetos
eles não são nossos, tá? Tem alguém lá em cima que sabe muito bem a hora que vai acontecer, então não desanima, não desiste, até porque você é sua parte, aí ele faz a dele. Se você não fizer a sua, e não tem como, gente, esse milagre acontecer. Então, faz o seguinte, bora fazer acontecer, que seja uma semana abençoada para todos nós. Fiquem todos com Deus. Lembrando que esse aqui é o PS em 7, Papo Superado em 7 minutos. Segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Mesmo a gente que esteja viajando, a gente faz esse compromisso com vocês. E amanhã, 8h30 da manhã, a gente está aqui de novo com mais uma outra história de superação para que sirva de inspiração para todos nós. Inclusive nós, tá? Que a gente aprende... Que começa por aqui, né? Que começa por aqui, exatamente. Esse foi o PS em 7, que tem como objetivo... transformar a sua vida 1% melhor todos os dias. Beijos de luz. Beijão, gente. Tamo junto. Semana, galera. Excelente semana. Bora. E bora pra cima. Essa é a semana. Hoje a primeira das melhores semanas das nossas vidas. Receba. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluias. Amém. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Independente da hora que você está vendo a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Prazer ter vocês aqui conosco. Está começando mais um PS em 7, que é o Papo Superado em 7 minutos, que a gente traz aí uma mensagem positiva, conta de uma superação, para a gente começar bem inspirado o nosso dia. E toma um café também, ó. Café com casal. Gente, e nós estamos com o PS em 7, Papo Superado em 7 minutos. A gente tem passado um pouco, porque as histórias estão muito boas. A gente tá com uma série muito bacana, tem mais de 2 semanas. A série Nunca Desista, onde a gente traz justamente a história de alguém que não desistiu. Que começou do zero. Do zero ao milhão. Passou por muitas dificuldades, não desistiu. Não construiu parou. Aí um legado incrível em todos os segmentos, seja no cinema, seja no mundo empresarial, seja no meio artístico, esportes e etc. O rolê da vida é esse, nunca desista. Vamos falar então de uma pessoa incrível que a gente é muito fã. Nossa, hoje cara. A gente vai falar de um cara muito foda, Geraldo Rufino. Toda vez eu quero falar Geraldo Luiz. Geraldo... Que é do jornal. Geraldo Rufino, gente, para quem não conhece, ele é um cara que trabalha com... Hoje ele tem uma empresa que trabalha com peças seminovas de caminhão, ônibus, que fatura mais de 50 milhões por ano. Olha spoiler, já. Né? 50 milhões por ano. Mas vamos ver como ele chegou lá. Como ele começou. Será que ele começou rico? Foi rico lá no lixão. Vamos ver agora, se liga. Pode começar. Nascido em Minas Gerais, ele passou a infância na favela do Sapé. Opa, então ele não nasceu rico, né? Olha que coisa. Em São Paulo. Perdeu a mãe aos 7... mas pra mim é difícil, perdi minha mãe, eu nasci pobre. Perdeu a mãe aos 7 anos de idade, com 7 irmãos por parte de mãe, e pelo lado paterno ele diz não ter certeza de quantos são. Começou a trabalhar com 8 anos ensacando carvão em uma fábrica. Saiu de lá para virar catador de latinhas em um lixão. Então a gente já viu ali que tava tudo lascado na família, né? E depois ele começou a carvão e foi pra latinha de carvão. Tá bom. Depois de perder todas as economias que juntou recolhendo e vendendo as latinhas, ainda ele perdeu as economias, ele e os irmãos, né, foram criativos para conseguir mais dinheiro. Montaram carrinhos e os alugavam para outras crianças trabalharem como carregadores em feiras livres. Criaram um cinema dentro de casa, cobravam ingresso para outras crianças assistirem televisão e até montaram um campinho de futebol que alugavam junto com a bola e os uniformes. Quem quer dar um jeito? Isso, sem contar que o Geraldo Rufino, ele sempre foi feliz. E sempre foi feliz, cara. Aos 13 anos, arrumou um emprego como office boy, com a condição que ele voltasse a estudar. Em alguns anos, ele conseguiu comprar o primeiro carro, um Fusca. Mais tarde, comprou uma Kombi para que um dos irmãos pudesse ganhar dinheiro fazendo carreto. O negócio de carretagem prosperando, os irmãos aumentaram a frota, mas então veio a tragédia e perderam tudo num acidente. Olha só. Ele conta que foi a primeira quebra dele, né? Com os veículos destruídos e sem seguro, a solução foi desmontar o que havia sobrado para vender as peças. Desse acidente surgiu a JR Diesel. Você vê que uma tragédia não acontece à toa, né? A maior recicladora de veículos do Brasil veio de um acidente. Com os veículos Rufino nasceu em Minas Gerais, mas a família se mudou para São Paulo.
Foram para a casa da tia, que ofereceu um espaço nos fundos do terreno. As irmãs mais velhas de Rufino foram trabalhar com as empregadas domésticas e dormiam no serviço. Já o pai encontrou emprego como servente de pedreiro. Nunca foi fácil, não. Rufino, o caçula, e José, seu irmão 2 anos mais velho, acompanhavam a mãe no serviço diarista e na ronda que ela fazia por feiras, na hora da xepa e no Ceasa para pegar a comida que sobrava. O trio sempre trazia para casa mais que o necessário para poder dividir com os vizinhos. Gente, olha isso. Você tendo um pouco dividindo? Ah, tá bom. A primeira casa... Tendo nada, né? Tendo nada. Do qual Rufino se lembra, era um barraco de madeira em uma favela. A construção simples, cheia de frestas, não segurava a entrada do sol todas as manhãs. Muito religiosa, sua mãe dizia que aquela luz era divina. E era, né? Mostrando que todos haviam ganhado mais um dia de vida. Ai, que incrível! Interessante que o carinho, o amor que o Rufino tem pela mãe dele. Fala que foi a primeira coach dele. Mesmo analfabeto, ensinou tanto. Muito coisa. Mais que muita gente. Assim, o pequeno Geraldo Rufino cresceu agradecendo por cada dia, um hábito que ele garante carregar até hoje. Apesar da sua mãe ter morrido quando ele tinha 7 anos, Rufino se refere a ela como seu grande exemplo e costuma citar muitas lições que aprendeu no pouco tempo em que conviveram. Cara, é impressionante, quando ele fala da mãe dele, parece que conviveram muito tempo, mas não, cara, morreu quando ele tinha 7 anos. Mas ele começou muito cedo, né? Quando sua mãe morreu, seu pai preferiu se mudar para outra casa. O Rufino foi morar com ele e começou a trabalhar aos 8 anos de idade, gente, 8 anos de idade, em uma fábrica de carvão como ensacador. A gente abastecia meu pai de dinheiro e ele gastava com mulherada, dizia ele. Olha isso. Após ver outras crianças usando chinelos melhores que os dele, perguntou a elas onde tinham arrumado os calçados. No lixão, foi a resposta. O Rufino resolveu deixar o trabalho na carvoaria, indo para o aterro em busca de comida, latinhas para reciclar e um par de chinelos. Mas seus dias mais felizes eram aqueles em que encontrava brinquedos ou potes de sorvete vencidos no lixão. Você é louco, cara. O Rufino trabalhou no lixão dos 9 aos 11. Olha, gente, não dá. Ao lado do irmão José. Lá iniciaram uma espécie de negócio familiar. A dupla juntava todas as latinhas que encontrava e uma de suas irmãs as vendia para um depósito. E sem acesso a bancos, né, a poupança dos irmãos era colocar o dinheiro arrecadado dentro de latas de leite, enterrando-as em um terreno baldio. Um dia, Rufino e José perceberam que o terreno havia sido limpo. Tinham passado uma máquina e levado tudo, latinha e dinheiro. Relembra o empresário. Para Rufino, essa foi a primeira vez que ele quebrou. Perdeu tudo que ele tinha juntado. Uns 10 anos de idade. Sem a poupança, Rufino e seus irmãos usaram a criatividade de novo para conseguir. Porque ele não desistiu, né, gente? Ele não reclamou, não. Ai, meu Deus, não. Eles montaram um cinema dentro de casa, da família, oferecendo arroz, doce, pipoca para as crianças que pagassem ingresso para assistir a sessão da tarde. E é muito mais gostoso assistir na casa do amigo, né? Os irmãos também montaram um bar para o pai, uma barraca de frutas, um campo de futebol de aluguel e uma frota de carrinhos de madeira que eram alugados para outras crianças fazerem carretos em feiras. Eles mexiam doce mesmo. Empreendedor. Os Rufino conseguiram juntar dinheiro outra vez e ainda o guardavam em latinhas de leite. Mas dessa vez, a pequena fortuna foi escondida no assoalho do boteco da família. Foram aprendendo. E ela ainda tinha uma segurança particular. O Rufino passou a dormir em cima do lugar onde ele estava enterrado. Chega de perder, né? A gente aprende. Mas o Rufino, por uma segunda vez, no terceiro casamento do seu pai, que se casaria dessa vez, né? No total, é isso? 10 vezes. Cadê? Que se casaram 10 vezes no total. Meu Deus! O pai dele é diferente. Essa daí foi no terceiro casamento. Precisou tomar emprestado o dinheiro do filho, né? O jeito foi começar outra vez. Perdeu tudo de novo. Agora como office boy. Mas a condição para conseguir um novo emprego foi que ele voltasse para a escola. Trabalhando na empresa que viria a ser o Play Center, com 16 anos, o filho conseguiu comprar seu primeiro carro, um Fusca.
Muitos outros veículos viriam depois, como os carrinhos de pipoca do Play Center que o Rufino supervisionou. Mas uma Kombi foi o mais emblemático deles. Em 1984, com seu irmão José, passando por grandes problemas financeiros, o Rufino comprou o veículo e o emprestou para que o irmão fizesse carretas e excursões. Pouco tempo depois, com o lucro gerado pelo negócio, os irmãos compraram uma segunda Kombi. O passo seguinte foi a compra de caminhões caçamba para transportar material de construção, expandindo a frota para um total de 5 veículos. Paralelamente ao negócio, o Rufino assumiu responsabilidades no Play Center. Ele se tornou um dos gerentes da área de fliperamas e jogos eletrônicos da empresa, dona da marca Playland, com unidades espalhadas por shoppings de São Paulo e da Bahia. Ele não deixou não, né? O Play Center, que coisa, olha só. Em 1985, os caminhões dos irmãos se envolveram em um acidente. Sem seguro e sem dinheiro, os Rufinos desmontaram os veículos para vender as peças e honrar os pagamentos dos financiamentos. Desse infortúnio foi quando surgiu a JR Diesel, uma desmontadora e recicladora de veículos. Apesar de o negócio ter decolado, seus irmãos acabaram perdendo o foco, investindo em terrenos de agropecuária. Resultado, quebraram mais uma vez. Rufino, que manteve o emprego como gerente do Play Center, decidiu pedir uma licença para colocar a empresa familiar em ordem. Em 87, aos 29 anos, o Rufino deixaria o cargo de diretor da rede Playland para se dedicar exclusivamente ao seu próprio negócio. A estratégia engraçado, né? Ele não deixa quando estava embaixo não, viu? Às vezes as decisões são mais difíceis, tem que deixar no auge. A estratégia se mostraria acertada. Com a venda de seminovos decolando, uma montadora de caminhões internacional ofereceu a concessão de São Paulo, Santos e Vale do Ribeira para a venda de seus veículos à JR Diesel, que topou a parceria. O Rufino criou então a JR Veículos. E aí, beleza, a gente pensa que tudo foi bem, né? Show de bola, ai, que maravilha, agora sim. Estamos aumentando. Vamos lá. Mas a empresa durou pouco. Em 2003, a montadora parceira deixou o Brasil por questões internas, sem honrar as entregas e garantias combinadas. Acabava também a curta vida da JR Veículos e a atividade da venda de caminhões da JR Diesel. Não é fácil não, gente. Com a falência, o Rufino perdeu só 8 milhões que havia investido. Essa doeu bem mais que as latinhas lá na infância. Vai saber, né? Tudo foi doloroso, porque na hora que tem o valor... 8 milhões que havia investido na empresa, na nova empresa, e ainda assumiu uma dívida de 16 milhões. Era o momento de colocar a família para trabalhar e ajudar o rei. Ah, ele não desistiu? Achei que ele tinha desistido aqui. Rufino é casado com Marlene, com quem teve 3 filhos. Quando o negócio com os sócios estrangeiros azedou, foi a família que ajudou a recuperar o negócio. Diga-se de passagem, a Marlene, a esposa dele, é tão foda por isso que ele é foda, né? Foda quanto ele, cara. Só por isso que ele é esse cara, viu? Dadas as devidas proporções, os filhos de Rufino seguiram o exemplo do pai. Começaram a trabalhar desde cedo no pátio da empresa como lavadores de caminhões e peças. Quero tirar? E com a família reunida, em 10 anos, a JR Diesel foi da concordata da falência à liderança no setor. Atualmente, a empresa fatura 50 milhões por ano. Eu recolhi a latinha e hoje tem a maior empresa de peças seminovas da América Latina. Só mudou o tamanho da lata, disse Rufino em uma de suas muitas palestras. Uma salva de palmas para Geraldo Rufino, exemplo de resiliência. Exemplo de que se nunca desistir, se você agradecer, nunca desistir, você chega lá, cara. Todo mundo chega lá. Só vão aumentando os objetivos, sabe? O mesmo que ele tinha quando tinha 9, 8 anos, que ele queria um chinelo. Hoje ele quer na cabeça dele com a mesma força de vontade. Muda o objeto, muda o lugar. Mas, gente, quem tem força pra vencer, tem força pra vencer, pra tomar um sorvete que tá vencido no lixão, e tem força pra vencer pra ter 50 milhões com uma empresa hoje que dá palestra pelo mundo todo. É assim que funciona. Basta a pessoa ter força de vontade, que não interessa. Ninguém segura quem nasceu pra vencer. Ninguém. Agradece que engrandece. Agradece que engrandece. Gente, o rolê da vida é só esse.
você nunca desistir. Mas não é não desistir ficar reclamando, não. É para agradecer mesmo. Se você for numa palestra de Aldo Rufino, você vai ver o brilho no olho dele, cara, quando ele conta a história sofrida dele, velho. Ele nunca conta de uma forma triste ou frustrada, não. Aquilo serviu para fazer com que ele fosse foda hoje e pudesse suportar, ter o suporte do sucesso que ele tem. É isso que é a vida, velho. E o máximo é assim, ele não lembra de ontem, sabe? Ele não tá esperando que amanhã vai ser o dia, não. Ele sabe que é hoje. É hoje. O babado é hoje. Você tem que fazer hoje para acontecer qualquer coisa na sua vida, tá? É isso aí. 2 lugares não existem, ontem e amanhã. Vamos viver hoje? Maravilha, agora. Tem um dia incrível. Gente, esse foi o PS 7 que tem como objetivo transformar a sua vida 1% melhor todos os dias, começando com hoje. Agora. Valeu, gente. Tamo junto. Beijo de luz. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Independente da hora que você está nos assistindo, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui conosco, começando mais um PS em 7, papo superado em 7 minutos. PS em 7, papo superado em 7 minutos, que a gente tenta aí sempre trazer para você aí uma injeção de ânimo, uma injeção de positividade, de influência positiva. Hoje, todos os dias. Essa semana, a gente tem começado desde sexta-feira uma série que chama Acredite em Você, assim, né? Nunca desista. Nunca desista. Quase isso. Ou seja, acredita em você que você não desiste. A gente ficou em dúvida no dia qual nome que ia escolher e realmente não foi. Nunca desista. E a gente falou sobre algumas pessoas muito importantes aí que fizeram uma história linda, né, amor? A gente falou ontem aí foi Jô sobre... Soares, depois Silvio, depois Oprah. Oprah, isso aí. Falamos dessa galera aí que pessoas que construíram uma carreira de muito sucesso e com as quais a gente pode aprender demais o segredo do sucesso. E a gente acaba sempre entendendo que o segredo é você, de fato, acreditar em você e nunca desistir. Hoje nós vamos falar de um cara que, de viciado e maltrapilho, se tornou uma das estrelas mais bem pagas da história de Hollywood. Então vamos contar pra vocês a saga de um herói na vida real, amor. Fala dele aí. Vamos falar do Robert Downey Jr., o famoso, o grande Homem de Ferro, o inesquecível Homem de Ferro. O cara tem um montão de papel em vários papéis foda, mas é o Homem de Ferro e pronto. Ele é foda. É o Homem de Ferro. Vamos lá? Vamos, pode começar. Gente, Hollywood, ele adora essas histórias de ascensão e queda, mas nenhuma história supera a história do Homem de Ferro. Gente, dá um filme aqui, da Marvel. Presta muita atenção. A gente não conhecia essa história desse jeito, eu então me emocionei presta também atenção. É de emocionar, tá, gente? Vamos lá. Pode começar. Quem vê o Robert Downey Jr. hoje ostentando o personagem Tony Stark, o Homem de Ferro, não imagina o caminho percorrido pelo ator, o caminho duro percorrido por ele, até ele se tornar um dos astros mais bem pagos e rentáveis de Hollywood. E eu fui ver que tá inteirão, né, gente? Olha só, ele foi nascido em 4 de abril, no dia do meu pai. Olha só, meu pai nasceu nesse mesmo dia, 4 de abril de 1965. O Robert, como assim chamaremos o Robert Jr. Robert teve uma estreia precoce nas telas de cinema. Eu até mais um pouquinho antes achava, assim, quando eu era adolescente nova, achava que ele era o Stark. Eu falava, gente, o Stark, eu chamava ele de Stark, vai vendo. Aí, gente, aos 5 anos de idade, no filme, como é que chama esse filme? Ponde mesmo? Ponde, dirigido por seu pai. Além disso, ainda criança, participou de outras, era criancinha, 5 anos de idade. Nossa, por que isso é importante? Você vai se ligar daqui a pouco, por que foi importante ele começar tão cedo. Igual o Michael, né? Outras produções cinematográficas que ajudou a alavancar sua carreira muito cedo. Show de bola. Só que é o seguinte, da mesma maneira precoce pela qual ele descobriu esse talento artístico, o Robert ele também descobriu as drogas. Olha isso, só. Gente. Aos 8 anos, a gente não está falando dos 8, tá falando 8 anos, ele experimentou a maconha pela primeira vez por influência do pai dele. Então, de acordo com a biografia dele, em 1988, diz que as drogas eram o único meio do pai dele demonstrar afeto com ele, loucura? Cara. Olha que Aí ele se sentia tão perto do pai, tão próximo, que eles fumavam junto, com 8 anos. Mas ele já estava um ator, né? Bom, ninguém imaginava que poderia ser um caminho irreversível, você vê, né?
Com 8 anos de idade, ele abriu portas para conhecer, mas não tinha cabeça, cara. Era uma criança, estrutura nenhuma. E foi irreversível, e quase que não teve volta. Nos anos 90, Robert estampou diversas manchetes de jornais com polêmicas envolvendo seu vício. Que coisa. Todo mundo achou que estava acabado, né, cara? Aqui, ó. Em 96 foi condenado por posse de drogas e por porte de arma de fogo. Preso por 3 meses e cumprindo regime de liberdade condicional. Homem de ferro preso. Então a galera já desacreditou. Tinha sentenciado que ele já tinha acabado, né? Tanto é que na foto de capa vocês vão ver as 3 imagens que a gente tem dele na cadeia, que ele depois voltou para reabilitação, quer ver? Apesar de não comentar sobre suas experiências, afinal, ainda no final dos anos 90, após se esforçar muito, ainda violou algumas regras de comportamento impostas pela justiça americana. Aí temos essa foto também, tá na capa. Faltou algumas sessões de controle antidrogas e violou liberdade condicional. E é diferente do Brasil, né, gente? Lá dá muito B.O. você violar alguma ordem. O que o levaria novamente à prisão. Ele foi preso de novo, achando que estava meio que livre, ele vacilou e voltou. Com certeza. Apesar de não comentar sobre a experiência na cadeia, o ator deu a entender em alguns momentos que a experiência foi muito mais dura do que ele esperava. Pode vir até aqui. Assim, não obstante, 7 dias após a sua liberdade, ele foi chamado para interpretar o advogado Larry Poe na série Ali. Mesmo depois de ser preso, os amigos ainda acreditavam nele, né? Isso é legal, isso é legal. Tinha pessoas que acreditavam nele. Sabiam que o potencial dele era foda. A produção, mesmo que talvez ele não soubesse ou que tivesse... duvidado dele. A produção da série viu a audiência alavancar em 11% após a aparição do Robert Downey Jr., o que o consagrou como ator fixo no seriado em 2001. Além disso, graças ao personagem, o astro foi vencedor de um Globo de Ouro. Não tinha jeito, de arrepiar, porque quando ele chegava, ele cativava o público, 11% de audiência. Gente, é surreal, milhões de pessoas que ele alcançava a mais quando ele chegava. E graças a ele, essa série que já estava em andamento, bombou. Então, assim, ele continuou, começou agora a ter mais papéis depois desse Globo de Ouro, mais prêmios e tal. E, enfim, se foi culpa de Susan ou não, é o ponto onde Robert, a partir de 2003, Susan, gente, é a grande peça fundamental para dar tudo certo. Tem uma frase que eu sempre escutava do meu pai, que é o seguinte, mulher tem um dom, gente. Ou ela arruma a vida de um peão, ou ela acaba com ele. E Susan foi a peça fundamental que arrumou a vida desse cara. A partir de 2003, se vendo sem família, sem emprego e sem confiança do público, resolveu mudar da água para o vinho e entrou no processo de reabilitação. Eu li uma matéria só da Susan, onde ela olhou para ele, numa entrevista ela falava assim, olha, você tem uma escolha, ou você escolhe as drogas ou você escolhe a nossa família. E aí ela fala, ele tomou a melhor decisão. Olha só! Lindo. E aí ele entrou para um processo bem intenso de reabilitação, foi quando as coisas aconteceram, né? Ele tomou decisão. Mesmo com a internação, ainda faltava recuperar a credibilidade da indústria, óbvio, né? E foi aí que entrou uma figura importante nesse processo. O grande ator Mel Gibson. Que estavam fazendo, acho que era, o quê? Um filme ou série eles estavam fazendo nessa época? Tem acho que o nome aqui. Bom, gente, eu não sabia também do Mel Gibson e da Susan, descobri nessa busca. Gibson foi o responsável por subscrever pessoalmente o termo de responsabilidade. Ele foi lá, o Mel, e assinou um termo de responsabilidade pelo Robert para estrelar um longa, Crimes de um Detetive, em 2003. Então, quem deu nome na justiça foi ele. O Mel Gibson foi lá, falou, ele é meu truta, deixa comigo, meu irmão. Eu sou responsável por ele. Do mesmo jeito que tem amigo que então escolham quais, né? Você já sabe. Bom, somente após isso ele conseguiu destaque em produções como Boa Noite, Boa Sorte 2006, O Homem Duplo 2006 e Zodíaco 2008. Isso a gente tá falando nomes traduzidos, tá? Isso, justamente. E sobre 2008, aí, aí sem dúvidas, Deus falou, beleza, você se recuperou, pagou, tá pronto, certo, vamos lá. Acreditou, você não desistiu, tá seguindo aí, está bem. Vamos lá então, vamos colher o plantio. Mas não foi um dia, né? Que foi uma vida, né? Olha. Foi uma vida. Então, assim, foi o ano que mudou a vida dele. Quer dizer, o ano que as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente. A recompensa
para sua mudança de comportamento, veio com o papel do gênio bilionário, playboy e filantropo Tony Stark, mais conhecido como Homem de Ferro. Talvez você não tenha lembrado de nenhum desses papéis anteriores, mas quando se fala... desconheço. Às vezes vejo algum filme e falo, caraca, Tony Stark aqui. Hoje a gente vê filmes dele de antes, só que a gente não conhecia antes, conhecia depois do Homem de Ferro. E a gente associa ele... somente ao Homem de Ferro. Não tem um papel que você lembra e fala, igual Homem-Aranha. Já vi, mas eu não lembro. Em suma, o sucesso, gente, do longa foi tanta que a Marvel, né, ainda sem a Disney que compraria os direitos em 2009, investiu no universo cinematográfico da Marvel. Em seguida vieram os filmes. Ele ainda esteve em todos. Capitão América, Thor, Guardiões da Galáxia, Vingadores e outras produções. E eu até chorei quando o Homem de Ferro morreu, só queria dizer. Gente, cara, que história mais perfeita. Acabou, né? Acabou. Mas, gente, olha... parabéns, cara. Obrigada. O que a gente tira de lição aqui? Vamos lá. Independente do buraco... Esqueça, gente. Do buraco que você se encontra. Independente da dificuldade que você passa no momento, cara. Se você tiver fé... Se você acreditar e nunca desistir, vai dar tudo certo. Você vai chegar, cara. Vai dar certo. Olha a história desse cara, velho. Tinha tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E o que acontece? E o cara é um dos caras mais bem pagos do mundo. Às vezes ele não confiava nele, mas as pessoas nunca desistiram dele. Perceba as pessoas que acreditam em você do seu lado e faz o seguinte, gente, se agarra dessas pessoas, sabe? Porque faz bem demais pra você se reerguer. Às vezes você não tá num dia legal, às vezes você não tá bem. Sempre tem alguém com uma luz muito maior pra te iluminar, tá bom? Então que você tenha aí, pessoas abençoadas na sua vida pra te reerguer. Amém. Amém. Show de bola, gente. Tô encerrando com musiquinha agora no fundo. Nunca desista dos seus sonhos. Você é o único responsável pelos seus sonhos na face da terra. Não culpe ninguém, tá? E sempre caminhe pra frente. A vida acontece pra frente. Aprenda com o que aconteceu antes, mas a vida acontece pra frente, tá? Bom, Deus abençoe a todos aí. Esse foi o nosso PS em 7. Que tem como objetivo transformar a sua vida 1% melhor. E nunca se esqueça, por todo lado, você é abençoado. Beijo, tio. Estamos juntos. E mais tarde, hoje 20h30 tem live, hein? Hoje tem live. Live superado internacional. E o pessoal, 5 horas de diferença lá de Londres com a gente. A Vivi e o marido dela, o Lucas. O Lucas, ele é barbeiro dos jogadores do Arsenal lá em Londres. Caraca! Se liga hoje, a gente vai ter entrevista com essa galera. Fechou? Tamo junto, gente. Um abraço. Valeu. O quê? Para a direita. Para a esquerda. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Independente da hora que você está vendo a gente, seja muito bem-vindo. Prazer ter vocês aqui conosco no Papo Superado, PS em 7. É sempre uma honra muito grande. PS em 7, a gente todas as manhãs está aqui. Calor, frio, chuva, sol. Esfriou no MS, hein? Reação de vacina, não interessa, nós estamos aqui sempre. Hoje não, já está tudo bem. E a gente tem o objetivo aí de sempre trazer uma injeção de ânimo, uma injeção de positividade, indo na contramão aí de tudo e de todos aí, que no mundo que a gente fica impregnado com coisas negativas. Para tentar começar o seu dia, né, realmente com o pé direito, com positividade. Isso faz muito bem, né? E para mostrar para você que você também pode. Exatamente. Independente do momento que você está vivendo hoje, você também pode. Essa é a série que a gente está falando essa semana. Estamos falando de pessoas como Oprah, Jô Soares, Silvio Santos. Ontem foi... O Tony Stark. Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. E hoje nós vamos falar sobre um cara que, quando eu li a história dele, gente, eu também não fazia ideia, eu não acredito. Você sabe que o filme que eu mais gosto dele, que nós vamos falar, quem é Harrison Ford. Que todo mundo, de repente, lembra no Indiana Jones. E a gente sempre tem um filme que a gente associa a imagem, né, do Harrison Ford. Tem muitos filmes marcantes, assim, depois que ele associou muita imagem. E como Homem de Ferro. É o Robert Downey Jr. É o Robert. A gente imagina que o Harrison Ford é só Indiana Jones. Na verdade, além do Indiana, ele também foi o do Star Wars, né?
que não, lá tipo, no comecinho, mas teve muita história, assim. Eu lembro de uns dois aqui agora, eu tinha até separado ontem os nomes, mas eu não vou achar agora. Ele é um cara que a gente acompanhou a nossa vida. Quem é da década de 80? Com certeza parou pra ver um dos Indiana Jones ali na tela, né? Ou os Mercenários que ele participou. Não, e a galera de antes também, né? Com certeza, que legal. Né? Vamos falar desse cara, porque ele tem uma história linda. Olha só a chamada, que é só o comecinho, ó. Ele se tornou carpinteiro após o fracasso como ator em sua primeira atuação. Ele completou 80 anos. 80 anos, gente, ele tá muito vô. Agora, né? Tá em agosto, forma, cara. Em forma, cara. 80 Tá ali guardado, né? Em Hollywood, ali, ó, nas picadas de Hollywood, né? E lembrando aí vários papéis importantes, e como a gente já falou em Indiana Jones, vamos falar um pouquinho desse cara que é ícone, que história incrível. E o cara fez Indiana Jones com 70 anos, cara. É foda, ele é um monstro. Eu falei, gente, o que ele vai fazer? Será que amarrar o tênis vai ser difícil pra ele? Sensacional. Ó, gente, quem anda ali pela calçada da fama, né, Hollywood Boulevard, em Los Angeles, já viu ali na altura 6.801 a Estrela da Fama de Harrison Ford, né? As voltas que o mundo dá. O cara sai de carpinteiro, né? Depois que ele fracassou. Gente, todo mundo de sucesso tem fracasso. Altos tem e baixos. fracasso na vida. Só que ele não para. Foi isso que ele fez. Bom, gente, aos 50 anos, já com 50 anos, olha só, ele chegou a desistir da carreira de ator. Eu não fazia ideia disso. E decepcionado com a situação dos papéis de Michelangelo. Ele não foi mais que um ponta. Ele não fez um papelzinho pequenininho lá. Achou horrível, todo mundo começou a criticar e ele falou, desisto. Olha só, gente, ele desistiu. Depois de Indiana Jones, tá, gente? A gente tá falando depois de Indiana Jones, tá? Isso não foi no começo da carreira não, viu? Então assim, no meio do caminho ali, ele teve um baque bem grande. E pelo jeito não tava entrando grana, ó. Com a mulher e 2 filhos para sustentar, Harrison, ele abandonou a carreira. Ele é filho o pai dele é irlandês e a mãe é judia russa. Estudou inglês e filosofia e poderia, quem sabe, até lecionar, né, dar aulas. Mas ele preferiu tornar-se carpinteiro. Olha só, depois disso, gente, um dos seus clientes tinha conexão com o cinema. Sugeriu o nome dele para um amigo, um tal de George Lucas. Ele, né? Só isso, um nome mega importante para muitas pessoas, Nossa né? Senhora. E em 1972 estava formando o elenco de American Graffiti, eu não lembro desse. Loucuras de Verão. Não lembro. Só sei que foi um marco também na história de Harrison Ford. Conheceu o George Lucas, né? Com certeza. Harrison Ford ele não era protagonista, mas o estrondoso sucesso do filme teve repercussão imediata em sua vida e no seu futuro. É isso mesmo, gente. O próprio Lucas começou a trabalhar em seguida num projeto que demorou para emplacar. Ninguém botava muita fé. Vocês estão lembrando de quem é esse cara, né? Agora vocês vão associar ele, porque ele tava tentando fazer uma saga intergaláctica com um cara que tinha uma orelhona, o outro que jogava uma espada que brilhava. Pô, só que Star Wars, você já ouviu falar disso? Não sei. Cara, Star Wars. E a galera não botava muita fé. A gente viu Star Wars hoje gigantesco, a galera não botava fé na época. Tanto é que tem uma história que o Lucas e o Spielberg fizeram uma aposta de que eles iam ter do nada eles iam ter uma sociedade nos filmes, 1% assim do Spielberg ia ter do Lucas e o Lucas vai ter do um pouco disso ainda depois aqui. E o Lucas mas que assumiu tudo. O Spielberg perdeu, né? Na verdade ele ganhou porque o filme dele foi um fracasso, mas o Lucas explodiu e ele tá ganhando dinheiro até hoje, esse filme. Até hoje. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Finalmente, a Fox resolveu bancar o filme, o Star Wars, mas com um orçamento bem inferior ao que esperava, né? Óbvio. Lucas lembrou-se de Harrison e chamou para fazer o papel de Han Solo, que é inesquecível também, Han Solo. O resto é história, o filme virou fenômeno de bilheteria em 1977 e a saga prossegue até hoje com os seus derivados. E com muita grana, né? Nossa Senhora, no começo dos anos 80,
um golpe inesperado de sorte. Lucas de novo, né, e Steven Spielberg que se converteram, aí tem essa história, tá, os encontros, tá, imediatos, e resolveram fazer um filme para repercussão, o espírito aventureiro, sabe, da infância de ambos. Aí eles resolveram juntos estar fazendo isso. E aí eles criaram... Daí eles criaram o personagem Indiana Jones, né, no roteiro que intitularam Os Caçadores da Arca Perdida. Pro papel tinha um ator em vista, Tom Selleck. Olha só, era outro cara. Não era pra ser ele. Mas ele preferiu fazer a série Magnum na TV. E se a gente usasse o Harrison? Foi assim, uma conversa bem casual entre produtor e diretor, que Harrison teve a chance de interpretar outro personagem emblemático. Cara, que marcou a história do cara. Incrível. É bom lembrar que tudo isso né, estava em agosto. Nossa, agora, é tudo bom lembrar tudo isso agora, né? Próximo do aniversário dele, agosto de 2022, quando ele completou 80 anos. Gente, ele nasceu em Chicago em 1942. O problema é que Harrison Ford passou a ter cada vez menos tempo para exercer a função. Em compensação, disparou na carreira de ator e virou aço, né? Passou a acumular ele recordes. Ele era carpinteiro junto, olha isso. É muito doido. Chegou um momento que ele falou assim, pô, eu vou desacelerar aqui, né? A gente ia lá pedir autógrafo. Falou, pô, mas assim... Aí ele autografava na madeira. Faz um instante aqui, igual Moisés. Passou a acumular recordes, segundo Guinness Book, nenhum outro ator, nem Tom Cruise, gerou tanto lucro de bilheteria, cara. Ele possui o maior número de filmes que ultrapassam 100 milhões de renda. Muito louco. Han Solo e Indiana Jones viraram personagens de séries eternizados. O Harrison foi até indicado para o Oscar de melhor ator por um filme magnífico, A Testemunha de 1986. Indiana Jones, O Templo da Perdição, A Última Cruzada, O Reino da Caverna de Cristal, ele fez né, quando ele já estava mais zerado, né, depois de um senhor. E, sinceramente, cara, ele chegou ali no shape, incrível. Não, dando show e muito novinho. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Sensacional. Olha, desde 2010 ele está casado com Calista, e essa mulher também foi fundamental para tudo na carreira dele, sempre apoiando. Deu-se muito bem em filmes policiais, de espionagens, acima de qualquer suspeita, jogos patrióticos, perigo real, imediato, cenas de filme, interpretações como Os Mercenários, essa é uma que ficou marcante, que foi o 3, né? A Vida Secreta dos Bichos, quando ele deu a voz até para um galo. Gente, esse aqui, um cara que era para ter desistido. Cara, sensacional. Ele ganhou um Globo de Ouro no horário e um César, que é o Oscar francês. E ao ingressar nos 80... 80 anos. Peraí um pouquinho, não era nos anos 80, nos 80 anos. Ele parou? Ele falou, agora chega, eu vou aposentar. Ele vai poder repensar nas reviravoltas que a vida dá. E que a vida dele deu, né? É uma trajetória e tanto, né, gente? Pra quem um dia ouviu de um executivo falando pra ele, olha, faz o seguinte, procura outra carreira que pra ator você não nasceu. Receba essa volta do mundo no meio da sua cara. Gente, o tanto é incrível. Tanto de pessoas com história, de sucesso com uma história semelhante, né? Que ouviram críticas, descrença, pessoas que passaram por uma dificuldade muito grande, que poderia até ter desistido, mas não. Continuaram e fizeram o que fizeram. Tá dando errado pra você? Tá sendo difícil? Passou por dias que ninguém acreditou em você, só você acreditou em você? Deixa eu te falar uma coisa, você tá no caminho certo, viu? Pode ser que lá na frente você vai contar a sua história de sucesso, você vai falar pra todo mundo as voltas que o mundo deu na sua vida também, tá? Receba isso na sua fuça hoje. Usa essas adversidades que têm acontecido e que vão acontecer com você. Pra não desistir. Pra te dar mais força e não pra te jogar pra baixo. Porque se você continuar e se você não desistir, você vai chegar. Você vai chegar. Você reparou que a regra de sucesso para todo mundo é essa? Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, tá deitado, descansa, não desiste. Se você tá cansado, descansa. Ninguém quando tá cansado desiste. Você volta depois com muita força e a gente tá esperando a sua vitória, porque a gente acredita em você. Total. Então esse aqui é o PS7, série Nunca Desista, que tem como objetivo transformar a sua vida e os seus dias 1% melhor. Todo dia. Que hoje eu troquei todo aí. Dia. Seus dias. É isso aí. Gente, então é isso. Tamo junto. Um abração.
Beijo de luz. Fiquem todos com Deus. É que eu fui tão difícil de escolher uma música dessa de fundo, sem propaganda do YouTube, que perdeu até a graça, gente. Então, fiquem todos com Deus. Beijos de luz e até mais. Até mais. Até. Vitória. Valeu. Como que música faz tudo, né? Até a gente acha melhor. Bom dia. Vendo, assistindo a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É isso aí. Estamos chegando com o PS em 7, papo superado em 7 minutos. Um prazer ter vocês conosco. E sextou, né? Sextou. O PS em 7, gente, ele tem como objetivo trazer uma injeção de ânimo, de energia positiva não, também. Mas de positividade, de influência positiva. Tá e a gente tá fazendo a série Não é Acredito em Você. Eu sempre acho. Nunca desista. Eu acho que tinha que ser sido Acredite em Você, então eu fiquei com isso na cabeça. Mas Acredite em Você, nunca desista. É a série Nunca Desista. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Prazer ter vocês com a gente, viu? E lembrando que hoje é sexta-feira, é o último PS em 7 da semana. E a gente volta na segunda-feira, todo dia 7h30 da manhã, 7 e pouquinho, 7h30 e pouquinho, a gente tá aqui pra trocar essa ideia com você. E hoje nessa série... Nossa, hoje é babado. Nunca Desista, é muito top. Nós vamos falar a história de um cara emocionante. Eu não sabia. Não sabia de 1/3 da missa aqui. Quem que é, vida? Gente, é o cara da Matrix. É o cara do Matrix. É o Keanu Reeves. Como é que era o nome da Matrix mesmo? A gente falou esses dias e esqueci. Neo. 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 Eu acho que show de bola. Cara. Gente, vamos falar do Keanu Reeves, que você sabia que ele tem uma história monstro, incrível pra fazer você acreditar e não desistir nunca? Então chega mais, vamos começar agora o nosso PS em 7. Que bom ter vocês com a gente. Play na história de hoje. Tenho certeza que você vai sair daqui renovado. Bora lá. Tenho certeza disso aí. Bora lá? Gente, Keanu Reeves, famoso ator de Hollywood, ele dá uma lição de vida, de superação. Né? Pode continuar. Famoso por sua atuação em filmes como Matrix, como Constantine, O Advogado Diabo e outros títulos, Keanu Reeves foi indicado diversas vezes ao Oscar e é ganhador de várias premiações do cinema. Mas a história desse homem não começa aqui não, tá? Hoje ele tá com 57 anos de idade, que eu fui pesquisar que essa matéria tava um pouquinho mais antiga. Ele é quase 60 já, hein? E, ó, tá lá, inteirão, né, amor? Também, tá inteiro. Tá de cabelo comprido agora aqui. Ó, 57 anos de idade, Keanu Reeves já passou por situações complicadas e desafiadoras. Quando pequena, ainda com 3 anos, o pai dele deixou a sua família, gente. Falou, vou ali comprar um cigarro e não voltou mais. Eu lembro do Afonso Padilha, quando eu falo que o pai deixou. Gente, foi embora. Mudando de cidade em cidade com sua mãe e irmãs, o ator passou por 4 escolas diferentes. Sabe por que ele tinha problema, amor, do quê? Dislexia. Keanu Reeves. Caramba, ele dislexo, olha só. Teve que enfrentar ainda a dislexia. Mas grandes gênios são dislexos, né? Ó, com 13 anos, ele perdeu contato com seu pai, que foi preso por tráfico de heroína. Nossa. Com 23 anos, Keanu perdeu seu melhor amigo, olha isso, River Phoenix, devido a uma overdose de drogas. Aí vai indo, amor, mais essa. Tá. Em 1998, conheceu Jennifer Syme, um grande amor em sua vida, com quem teve sua primeira filha. Infelizmente, com 8 meses de gestação, a filha de Keanu e Syme nasceu morta. Fato esse que devastou, obviamente, a vida e o relacionamento dos dois. 18 meses depois, eles estavam terminando o relacionamento. Jennifer morreu em um acidente. Ai, gente, me arrepia. Olha isso. Ela morreu em um acidente de carro, gente. Um luto que, segundo o próprio ator, ainda continua, mesmo depois de 14 anos. Tá certo. Vamos lá, então. Apesar de todas, a pessoa que você está aqui querendo desistir de tudo, presta atenção aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, continua, vamos. Apesar de todas as adversidades impostas pela vida, Keanu continuou em frente e tirou dessas situações aprendizados preciosos e engrandecedores. Dando continuidade à sua carreira de ator, estreou uma variedade de filmes. Tornou-se um homem rico e com uma carreira brilhante. Olha só, gente. Cadê onde tá aqui? Mesmo ganhando alta... é você ainda, perdão. Eu tô procurando a música, pode ver, eu vou aqui, ó. Mesmo ganhando altas somas de cachê pelos filmes realizados, Keanu nunca mudou sua forma de interpretar e viver a vida.
E é exatamente aqui que a melhor parte da história começa. Você acha que o melhor já passou? Não, o melhor começa aqui. Somente com a trilogia de Matrix, né? O ator ganhou mais. Gente, agora vocês vão conhecer o caráter. Caráter, ninguém compra, tá? Não tem faculdade de caráter. Ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Quando dá dinheiro, você descobre quem é a pessoa de verdade. Vocês vão descobrir quem que é esse cara agora. E vocês vão descobrir também o que acontece com quem não desiste. Com quem luta, desanima, mas sempre continua. Continua em frente. Vamos lá. Somente com a trilogia de Matrix, o ator ganhou mais de 200 milhões de dólares. Acredite você, ele doou 35 milhões de seus ganhos à equipe de efeitos especiais e maquiadores, resultando em uma soma de mais de 1 milhão por pessoa. Exatamente. Em outras situações, Reeves também dá exemplo. No filme Virando o Jogo, o ator reduziu 90% do seu cachê para que Gene Hackman pudesse participar do filme. Ah, gente, já em O Advogado do Diabo, ele postergou seu cachê de 2 milhões de dólares para que o Al Pacino pudesse ser contratado. E não para por aí. O ator deu como presente de Natal 20 mil dólares para um trabalhador de Matrix construir o cenário, pois o homem tinha sérias dificuldades familiares. Além de tudo isso, ele também ajudava diversas ONGs, casas de assistência, dando um destino produtivo e sustentável ao seu dinheiro. Keanu Reeves mantém uma vida simples, gosta de conhecer e conversar com os trabalhadores dos filmes que atua. E acredite, ele também anda de metrô mesmo não precisando. Esse homem, sem dúvida, é uma lição e, acima de tudo, é um exemplo para as pessoas. Ações como essas nos mostram a importância de darmos valor à vida, de sermos gratos e não ingratos. Falar, ai, minha vida é ruim, ai, vou desistir. Sem gratidão. Deus te fez acordar hoje com vida e saúde. Você não está tendo que ir para o hospital do câncer fazer tratamento. Você não está tendo que lutar pela sua vida. Deus já te permitiu viver. Não seja ingrato. E ele, gente, dá valor à sua vida, às pessoas que estão ao redor. Ele valoriza as pessoas ao redor. Quando você só olhar para o seu umbigo, você vai ser ingrato. Olha para o lado, tanta gente com problema. E o dinheiro, gente, não é o único e nem será o bem maior que uma pessoa pode conquistar. Porque, primeiro, não adianta você ter toda a grana do mundo e ser infeliz, tá? E se você hoje está pensando em desistir, na verdade você desistiu já, cara. Faz tempo. Já desistiu. Quem não desiste, não pensa em desistir. Não cogita essa palavra. Não cogita essa palavra. Então, se você hoje já pensou em desistir, você está pensando em desistir, acabou, cara. Dá tempo de mudar, viu? Dá tempo de mudar, mas você já desistiu, tá? Faça como esse ser humano de luz, que você talvez só conhecia as glórias. Use as adversidades para se tornar um ser humano ainda melhor. Não desista. Nunca desista. A vitória vem. Tá aí. Bom? Mas é isso aí que a gente tem que falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente, às vezes, tem que falar o que... Às vezes a pessoa fica esperando uma coisa mais... como é que eu posso dizer? Não faz isso. Passar a mãozinha, sabe? E essa não é a missão de uma pessoa que quer o seu bem. Às vezes a gente tem que falar a verdade, porque a verdade vos libertará. Sabia que está na Bíblia, né? A verdade vos libertará. Então, pega essa mensagem para o seu coração, analisa, coloca nas mãos de Deus e fala, Senhor, é verdade. Vou ser mais grato hoje, vou parar de reclamar. Eu tenho tanta coisa que o Senhor já me deu, que eu sou uma vitoriosa. E pronto, bora pra cima. Agradece que agradece. E entenda que o rolê da vida é simplesmente você nunca desistir. É você continuar. Desânimo, as adversidades, elas vão vir. E graças a Deus que elas vêm, porque só as adversidades que nos fazem crescer, que nos fazem melhorar como seres humanos. Keanu Reeves é um homem muito foda hoje, um ser humano muito foda hoje. Mas teve que passar por essa lapidação. Igual todos nós. O diamante só é lapidado na pressão. Então se você está passando por um momento difícil hoje, continua, porque essa é a prova que você tem que passar para vencer lá na frente. Agora, se você desistir, acabou. E quem disse que tem que ser fácil? Tá bom? Coloca aí, comenta aí, sou vitoriosa, sou vitorioso, sou vencedor. Coloca aí, profetiza. Mesmo que você não tá se sentindo assim, se você fala, o universo conspira. Você é mais do que você pensa, você é mais do que você pensa. Pensa como vencedor, haja como vencedor, que a vitória vem, beleza? É assim que funciona. Ô, gente, por que a gente não fica contando as nossas trajetórias de vida, as nossas tragédias? Porque ferida atrai mosca.
A gente veio aqui como vencedor para dar exemplo para vocês. É nós que no Reeves hoje fechou com chave de ouro falando, jogando na sua cara, quer ser milionário, para de reclamar. E quando chegar lá, dá pros outros, ajuda. Gente, esse aqui... Sou vitoriosa. É isso aí. Eu sou vitoriosa. Glória. Somos todos vitoriosos, somos todos abençoados, somos todos filhos de Deus, cara. A gente está aqui por um propósito muito maior. Isso aí. Tá legal? Gente, esse aqui, Beijo no coração de vocês. gratidão aí por acompanhar a gente. Esse foi o nosso PS 7, esse foi o PS 7 dessa semana. Não quero nunca desistir aqui do Luiz. PS 7 que tem como objetivo Transformar a sua vida em 100% melhor. Que linda, sou filha do rei, eu vou vencer isso aí. Acabou, acabou. Ó, segunda-feira a gente volta, 8h30 da manhã, a gente volta novamente com o PS 7. Gente, eu adoro uma música de fundo. Eu já até me inspiro pra falar, mas deixa ficar aqui até amanhã. Então, irmãos, fiquem com Deus no coração de vocês. Que hoje seja um dia de muita vitória. Amém. Amém. Valeu, gente. Um abraço.